Boa tarde, irmãos queridos e amigos. Hoje eu quero falar para vocês que no estudo anterior que eu fiz, falei que o próprio Jesus, para os seus discípulos, revelou que haveria o fim de tudo. Após a pregação do Evangelho, tudo teria um fim. Depois que todos tivessem a oportunidade de conhecer o plano da salvação, e depois que todos decidissem em aceitar a Jesus como Salvador, não, então viria o fim. Irmãos, você pode achar assim que Deus é um Deus como antigamente as pessoas achavam que Deus era um Deus vingativo, que Deus era um Deus que por vontade própria ele ia lá e resolvia destruir, pronto, sem dar chance para aquelas pessoas que vivessem em tal nação, em tal região. Queridos amados irmãos, o amor de Deus é muito grande e Deus não faria nada sem que fosse revelado. A própria Bíblia diz que Deus não faz nada sem que haja um profeta de Deus que vá lá e revele qual é o desejo de Deus. Nós vemos no caso de Jonas, que quando Deus fala para ele ir até Nínive, e aquela cidade era uma cidade ímpia, mas Deus amava aquela cidade, Deus amava aquelas pessoas, só que ele estava envolvido em grandes pecados, e o resultado do pecado seria a morte daquela nação de Nínive, e era uma nação grande, de muitos habitantes. Então Deus pede para que Jonas vá até lá, e isso mostra, meus queridos e amados irmãos, o amor de Deus. Antes que aquela cidade pudesse ser destruída ou fosse destruída, Deus falou com um profeta ir lá e falou: olha, arrepende-te, Deus ama vocês. Se vocês continuarem nesses pecados, infelizmente Deus vai ter que destruir, porque o resultado do pecado é a morte. E o rei daquela cidade, então, ouvindo a pregação de Jonas, reconheceu em Jonas um profeta, reconheceu na palavra de Jonas a palavra de Deus. E o interessante, irmão, que aquela cidade de Nínive, então, ela se arrependeu e Deus, então, não executou a destruição daquela cidade, porque aquela cidade se arrependeu. Mas, em contrapartida, nós temos Sodoma e Gomorra, cidades também ímpias, que também não deram ouvido às mensagens dos profetas de Deus que foram até eles. Também vimos na época de Noé, o grande dilúvio. Também Noé mostrou para aquela nação, para os habitantes da época de Noé, que Deus tinha dado 120 anos e Noé foi construindo aquela arca e dando tempo para aquelas pessoas se arrependerem antes que viesse a destruição, mas aquele povo não se arrependeu, então Deus teve que dar fim àquele grupo de pessoas, aquele grande número de habitantes da época do nosso mundo. Queridos e amados irmãos, nós estamos no final de tudo está se caminhando para que Jesus volte. E quando Jesus voltar, irmãos, aqueles que aceitaram o plano da salvação, esses então irão para o reino dos céus. E aqueles que infelizmente não aceitaram o plano da salvação, morrerão, porque não suportarão a glória de Jesus ao voltar a esse planeta. Queridos e amados irmãos, estamos no limiar do fim de tudo. Mas ainda a porta da graça está aberta para toda a humanidade ainda. Em Cristo Jesus. Se você, irmãos, ouvir um dia a mensagem, porque Deus, como foi dito, a mensagem do Evangelho chegará a todas as pessoas, mas o dia que Cristo bater na porta do teu coração, não deixe de aceitar Jesus como Salvador, porque um dia, quando Jesus voltar em poder, grande e glória, quando a porta da graça se fechar e Ele voltar em poder, grande e glória, já está selado o destino de todas as pessoas. Aqueles que até o fechamento da porta da graça aceitarem o plano da salvação estarão salvos. Mas aqueles que infelizmente não aceitarem o plano da salvação, quando se fecharem a porta da graça, infelizmente se perderão. Queridos e amados irmãos, Jesus tem uma mensagem de amor para você, onde você encontra na palavra dele, na Bíblia Sagrada. O próprio Jesus é a fonte de vida. Se você quer viver, se você não quer ser destruído, que você então venha aceitar o plano da salvação. Queridos e amados irmãos, Deus está falando ao seu coração, que você não endureça o teu coração, não endureça, que você atenda o Espírito Santo, e que você possa então aceitar Jesus como seu Salvador, e quando Ele vier, possamos eu e você juntos irmos para o reino dos céus, nas mansões celestiais. Amém?